Aí vamos voltar aqui pro Zé Medeiros, né? Um deputado de outra ala, uma que desde o início estava assim ao lado do Eduardo. E aí o Zé Medeiros fala assim, ó, o encerramento do episódio envolvendo a Magnitsky marca um momento importante para o Brasil e merece ser registrado com justo reconhecimento a atuação firme de Eduardo, que conduziu esse processo com seriedade, diálogo internacional e compromisso com os fatos, defendendo a liberdade e os direitos civis dos brasileiros. Ao longo desse período, Eduardo Bolsonaro trabalhou para que a lei não fosse ser instrumento para sobrepujar adversários. O desfecho demonstra não a derrota do Eduardo, mas que entre países, os interesses comerciais vêm em primeiro lugar. A atuação do Eduardo teve impacto imensurável nas relações Brasil e Estados Unidos, ele sozinho influenciou de forma importante na geopolítica da América do Sul. Eduardo foi grande, sob grande perseguição e prejuízo para sua família, deu ao Brasil um protagonismo junto aos Estados Unidos que esse governo jamais conseguiria. Não foi pouco o que um homem sozinho conseguiu. Colocou por quase um ano um tirano nas cordas e nocauteou outro. Sem respaldo, atacado por aqueles que defendia, ele sai desse episódio como um gigante. É preciso destacar também que sua atuação abriu espaço para o maior escrutínio internacional sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. E aí muita gente ontem foi pega aí nessa situação toda e começou, agora acabou, agora a Venezuela, agora o Brasil não tem jeito. Na live ontem, batendo papo com o pessoal, teve um cara que falou, bicho, toda hora essa história já acabou. Eu vi isso na época que o Moro saiu do governo. Eu vi isso quando não, sei lá, não conseguiu fazer o impeachment andar pra frente, quando teve, sei lá, o voto auditável, quando terminou as eleições de 22, quando teve o 8 de janeiro. Toda hora, agora acabou, agora acabou, agora acabou. Não acabou, não vai acabar. E antes de só falar isso, né, é muito fácil. Não acabou, gente, acredita em mim. Calma, calma, calma. Tenho números ao meu lado. Mas antes dos números, né? O Toca fala o seguinte, ó, nada de game over, o jogo não acabou. Vocês vão ver uma cacetada de gente, né, dizendo que o regime vai fechar, que acabou pra direita, etc. Bicho, daqui a 2 semanas, esse discurso já não vai mais fazer sentido. Não vai mais fazer sentido. E o Toca tá falando do Trump. O Trump tá desmontando as macroestruturas do direito americano, a comissão trilateral. Enfim, quem sabe o Trump pensou que as sanções não auxiliaram em nada nesse sentido. Independente disso, em 2 semanas, conhecendo o Brasil, a gente já tá em 2027, 2026. Já vai estar falando de eleição. Vai estar pautando o debate dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Mas quem tá pensando que o jogo acabou? Vamos lá, 2 perguntas. Primeira, para que servem os deputados do PL? E 2, só com ajuda externa é possível resolver nossa crise institucional? Só com ajuda externa? Não dá pra fazer nada localmente? Aí, gente, eu quero trazer aqui primeiro uma perspectiva pra vocês antes de falar do Eduardo. Uma perspectiva numérica que eu já trouxe algumas vezes. Sabe o que é um parâmetro com números palpáveis, que dá pra você realmente se segurar neles e apontar que, olha, a coisa começou a ficar ruim e estamos começando a perder? É o seguinte, a gente só vai conseguir mensurar isso ano que vem. Mas pelo tom da imprensa, a tendência é que a gente saia ganhando, que é o quê? Quando você olha pro Brasil, no macro, toda a era Lula 3, ela foi precificada em outubro de 2022. Tudo o que está acontecendo agora foi outubro de 2022. E eu não estou falando da vitória do Lula. Eu estou falando do Brasil como um todo. Por quê? As grandes discussões, elas passam pelo parlamento. Qual o parlamento que foi eleito, ainda mais com Lula na presidência de esquerda, que vai mandar projetos ruins para o parlamento se debruçar, a chance disso tudo dar errado é muito maior. E por mais que eu acho que os nossos deputados deixam muito a desejar, eu não sou maluco para olhar os números e às vezes exigir vitórias, como essa PEC tem que ser aprovada. Quando você olha, tem uma bancada de uns 100, sei lá, 120, pegando a tomada centro-direita na Câmara, é pouco. É pouquíssimo, porque para eleger um presidente da Câmara, a maioria simples na casa, que é o suficiente para eleger o presidente da Câmara, são 257 votos. Eu não acho que a gente tem metade disso daí. Ou seja, a direita, ela ainda não representa 25% da Câmara. Não representa. A direita antissistema. Para provar algumas pautas aí, populistas, econômicas, você pode até ter. Mas para a luta ideológica, a luta antissistema, 25% e olhe lá. Não vai passar disso. Então esse número já está aí. Só que quando você tem um olhar macro para o Brasil, você começa a entender que a política é um processo de idas e vindas. Se você voltar 4 anos antes, essa bancada não era 120, 100, era 50. Que foram as pessoas eleitas nas eleições de 2018. E se você voltar mais 4 anos antes, esses 50 cai para uns 15, 10. E desses 10, eu chuto uns 10, porque assim, 10 deve ter com certeza. Mas desses 10 eu chuto quem? Bolsonaro, que eu sei que já estava lá, Marco Feliciano, Paulo Eduardo Martins, acho que foi eleito em 2014. Não sei mais quem. Me faltam nomes na cabeça. Se você voltar mais 4 anos antes, Oi Maria, nem me pergunta quem era bancado da direita em 2010. Então assim, a gente ainda está num processo que a cada hora que passa, por mais que persigam, por mais que censurem, que derruba artigo, que modifique o que é liberdade de expressão, que faça isso, que tire o artigo 19 da internet, que bote controle sobre as redes sociais, que as redes sociais vão derrubando perfis, a direita, ela diminuiu? As pessoas que eram de direita, elas viraram de centro? Elas viraram petistas? Ou as pessoas seguem acordando
Tem gente que muitas vezes está insatisfeita com o Bolsonaro, porque muitas vezes quer um perfil ainda mais radical. Acha que Bolsonaro não foi radical o suficiente. E pelo tom da imprensa nos últimos dias, reclamando do judiciário, pedindo para voltar para a casinha. Gente, inclusive, falando, é melhor se acalmar aí, porque esse tipo de ação é o que gera os outsiders, como o Bolsonaro. Vocês acham que a tendência para as eleições de 2026, sabendo que as eleições do ano passado, de 2024, representaram claramente, em números, uma vitória da direita, com a direita crescendo em números, vocês acham que vamos chegar nas eleições do ano que vem e a direita vai diminuir de tamanho? Eu acho que foi uma inutilidade a gente precisar discutir a candidatura do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Mas olha que loucura. Por mais que o Amin estava até lá nos Estados Unidos, na delegação, fazendo lobby com a Tereza Cristina contra o Brasil, né, na minha visão, ainda assim, o Amin é um cara que está na direita. E também já fez coisas pela direita. Isso é inegável. A gente está num momento do Brasil que, querendo ou não, a nossa briga é porque tem 3 pessoas à direita para 2 vagas no Senado. Não me pergunta o nome de um senador de direita em 2010. Eu não vou saber falar. Eu não vou saber falar. Você tá entendendo isso? Assim, a gente tá na chance, pela primeira vez na história da nova república, ou talvez na história do Brasil, de você conseguir ter uma maioria de direita no Senado, sem direita, daquele jeito, mas que você vai conseguir ter um candidato que minimamente vai ter uma proximidade com essa direita antissistema. Uma maioria que você tem capacidade de aprovar ou barrar qualquer indicação de um presidente da República. Isso é uma possibilidade real. Tá na mesa pro ano que vem. Se a direita eleger 39, vai ter... Acabou. Se eleger 40, vai ter gente que vai bater e falar, acabou. Fala assim, meu Deus, há 10 anos atrás não tinha nada, já tem 40. Na próxima eleição deve eleger mais. Não, acabou. Acabou. Onde é que vocês estão com a cabeça? Fala que esses números são mentirosos. Fala que esses números não existem. No dia que você olhar e você perceber que o movimento de direita está reduzindo, os apoiadores estão indo embora, que era de direita virou de esquerda, virou petista, virou Faria Limer, aí você, eu acho que deveria começar a se preocupar. Mas não é isso que eu estou vendo. A candidatura do Flávio Bolsonaro, eu acho que é a prova viva disso. Mas vamos lá que eu quero falar do Eduardo. Porque tá ao lado na glória é fácil. Tem que estar dando na cara